Vem cá, e o GP dos Países Baixos, hein, meu povo? Tudo bem, vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira porque eu queria descansar ao longo do dia. E vão se preparando porque talvez esse canal encerre as suas atividades, porque eu gostei do meu dia de descanso, eu gostei de ter uma pausa para poder pensar na vida, resolver alguns problemas, refletir sobre a corrida. Então esse vídeo vai ao ar na segunda-feira. Mas o que eu posso dizer logo de cara é que foi melhor do que eu esperava. Levando em consideração o histórico que a gente tem com esse GP lá em Zandvoort. Nos últimos anos a gente sabe muito bem o que foi. E levando em conta o que foi a corrida sprint nesse último final de semana, dá para a gente dizer que o GP de Zandvoort, que o GP que se despede do calendário da Fórmula 1 até segunda ordem, já que a gente não sabe quando uma próxima corrida vai ser cancelada lá no Oriente Médio, não é mesmo? O calendário de 2027 vem aí prometendo menos corridas em regiões em conflito ao redor do mundo, porque a Fórmula 1 não vai poder explorar comercialmente esses mercados. Mas isso é assunto para outro momento. É pauta para os próximos dias, se é que esse canal vai sobreviver. Então, levando em conta o histórico, o GP da Holanda foi bem interessante. Foi acima da média, acima do que eu esperava. Será que é porque o Max Verstappen estava fora da corrida com apenas 2 voltas? Será que é por causa disso? Eu acho que não, porque não ia fazer diferença. Hoje era o típico dia de que o Verstappen não tinha chances ou condições de disputar a vitória. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabia disso, mas é um sinal claro que as coisas seriam diferentes lá nos Países Baixos, nessa etapa de 2026 da Fórmula 1. Na minha modesta opinião, Lando Norris venceu por mérito. Ele tá com uma McLaren que voltou, pelo menos a McLaren dele, porque o Piastri meio que ainda está patinando. Dá até para entender a frustração do Piastri, porque ele até entrega boa performance em treinos, mas na corrida ele ainda está batendo cabeça. Já o Lando Norris, vamos ficar atentos ao Norris, porque ele já marcou 50 pontos em 2 provas. Não podemos nos esquecer que antes da pausa de verão lá na Europa, o Norris venceu e ele volta a vencer. A McLaren voltou. E sabe quem é que sabe disso? Muito bem, melhor do que eu e você e qualquer um? A Mercedes. Porque o que aconteceu com a Mercedes nessa prova, a decisão difícil que o Toto Wolff teve que tomar nessa corrida de permitir que o Antonelli ultrapassasse o Russell, e eu entendo que o Russell ficou putinho com essa decisão, porque, afinal de contas, se a gente entende que o Lando Norris agora é um candidato ao título, o George Russell, que é o agora vice-líder do campeonato, também deve ser encarado dessa forma. Só que a diferença de contexto é que não tem um companheiro de equipe travando a vida do Lando Norris para buscar as vitórias, e aparentemente agora o Russell vai ter que lidar com essa disputa doméstica com o Antonelli. Essa diferença de pontos ela ainda é alcançável, ela ainda é tangível. E se o Norris é candidato ao título, o Russell também é. Antonelli pode quebrar 2 vezes, o Norris pode vencer 2 vezes, e aí as coisas voltam a ficar equilibradas ou minimamente equilibradas, já que a diferença de pontos neste momento entre o piloto italiano e o piloto britânico está na casa, se eu não errei a matemática, está na casa dos são 59 pontos. Aliás, tecnicamente, o Lewis Hamilton é o vice-líder do campeonato ainda, mesmo com esse empate em pontos com o George Russell, porque, afinal de contas, o Hamilton tem, nos critérios de desempate, um desempenho melhor. E a Ferrari, hein? E a Ferrari? O que dizer da Ferrari, né, meu povo? A Ferrari odeia os seus pilotos. Eu vou gravar um vídeo sobre essa treta agora declarada entre o Russell e o Antonelli, ou entre o George Russell e o Toto Wolff. Acho que seria mais adequado a gente focar nesses dois. E a treta entre o Charles Leclerc mais Lewis Hamilton contra a Ferrari. Porque a Ferrari conseguiu desagradar os dois com as decisões em pista. É inacreditável como a Ferrari consegue desagradar a todos. Aos seus pilotos, aos seus engenheiros, aos seus investidores, à sua torcida. Inacreditável. Porque, sim, a decisão
da Ferrari em não fazer a troca de posições entre Hamilton e Leclerc e fazer o Leclerc ficar mais tempo na pista, ou melhor, Leclerc desobedeceu a ordem de boxe, mas não determinar que isso acontecesse, não determinar a troca de posições, custou o pódio para o Lewis Hamilton hoje. Basicamente foi isso que aconteceu. E numa corrida movimentada, que já começou com uma batida na segunda volta, que teve outros incidentes, como por exemplo, Alexander Albon e Carlos Sainz, os dois com contrato renovado na Williams, e eles decidem se encontrar em pista. O que diabos aconteceu ali? O que aconteceu? O Sainz foi punido pelo movimento, mas qual é o sentido desses dois pilotos se encontrarem em pista? Não entendo. Ainda mais numa Williams que não tá lá grande coisa, a Williams que só tá na frente da Cadillac e da Aston Martin. Aliás, nem está mais na frente da Aston Martin porque, pasmem, Fernando Alonso pontuou. Para mim, ele é o piloto do dia. Disparado, ele é o piloto do dia, porque a gente sabe que a Aston Martin está passando por sérios problemas, por inúmeras dificuldades, que esse carro não tem nada do Adrian Newey. Mas eles trouxeram um motor novo e trouxeram um monte de atualizações. A Honda não quis dizer que este motor teria mais potência, teria mais desempenho em reta, mas o Alonso saiu do carro no sábado, mesmo largando lá no fundão, dizendo que houveram melhorias consistentes. E aí o Alonso prova que ele é um cara que realmente podem dizer o que quiser dele, mas ele tem muita experiência no negócio, tem muito conhecimento no riscado, porque ele vai lá com um jogo de pneu duro, fica na pista até dizer chega e consegue ficar na zona de pontos. É o piloto do dia. Apesar do passadão do Lando Norris, apesar daquela fantástica ultrapassagem que o Norris fez em cima do Russell e do Hamilton, numa curta distância, num curto intervalo de tempo, o piloto do dia é o Fernando Alonso. Sem sombra de dúvida. Indiscutivelmente. Ele e o Virtual Safety Car. O piloto, eu sei que não existe piloto para o Virtual Safety Car. É basicamente um cara que aperta um botão. Eu sei disso, eu tô só zoando, tá? Mas o piloto do Virtual Safety Car é o piloto do dia. Então, a gente teve muitas coisas acontecendo em pista, muitas disputas no pelotão intermediário, muitas alternâncias de posições que não foram provocadas por queda de desempenho. O Antonelli, que eu tenho pena do Antonelli, mas ainda assim ele continua sendo um vencedor, porque ele manteve a liderança por boa parte da corrida, não conseguiu manter essa liderança depois que houve as alternâncias de posições, depois que o Lando Norris, principalmente depois que o Lando Norris ultrapassou o Russell e Hamilton praticamente no mesmo lance, mas ainda assim o menino Antonelli é o vencedor, por quê? Pelo menos daqueles que estão disputando o título de forma mais próxima a ele, daqueles que estão com pontuação melhor, porque o Norris e o Leclerc vão ter que remar para disputar esse título. E no caso do Norris, ele não tem o Piastri atrapalhando. No caso do Leclerc, o Hamilton está, goste ele ou não, quase 30 pontos à frente. Vai chegar um momento que a Ferrari vai ter que priorizar alguém. Se bem que eu duvido que a Ferrari vai fazer isso, porque parece que a galera na Ferrari não tem cérebro. Mas, mesmo assim, considerando a fotografia de momento que Hamilton e Russell são os principais adversários do piloto italiano, dá para dizer que o Antonelli venceu porque chegou na frente de todos eles, continua com uma regularidade que é importante, levando em consideração o contexto da Mercedes, levando em consideração que a Mercedes não tem um equipamento técnico tão confiável assim, eu estou falando especificamente de motor, o carro ainda é ótimo, e levando em consideração que o Norris está chegando, levando em consideração que neste momento, colocando inclusive o quesito desempenho em corrida, ritmo de corrida, tudo, todos os aspectos aqui analisados, principalmente os técnicos, que o Lando Norris se tornou a maior ameaça do Antonelli, ele é um vencedor, porque chegou atrás daquele que está, neste momento, entregando um desempenho para conseguir 50 pontos em 2 corridas. E se, eu estou colocando se,
E se o Antonelli entender que ele tem que ficar marcando o Norris até o resto do campeonato, o Antonelli se torna campeão do mundo. A conta é bem simples. O Antonelli já está naquela fase onde cada corrida, se ele não está liderando ou não está vencendo, ele pode começar a trabalhar para minimizar os danos. O que é algo positivo. É um ponto que ele pode trabalhar numa posição até confortável. Tá? O Norris pode vencer. Se ele chega em segundo, em todas ele é campeão do mundo. Porque a distância de pontos permite que ele faça isso. Não só a distância de pontos, mas também o fato de que esse campeonato pode, de repente, não ter todas as etapas, pode ter ainda etapas canceladas, pode ter o seu término, por exemplo, em dezembro, lá em Imola, como já estão especulando, na casa dele. Olha só que coisa, né? Já pensou? Um piloto italiano conquistando o título na Itália. O primeiro campeão do mundo italiano, depois de, sei lá, Alberto Ascari. É algo a se pensar. É um marketing a se pensar. E tudo isso aconteceu numa corrida que teve bandeira vermelha, teve 35 minutos de paralisação, teve 3 largadas, porque o motor do Berman decidiu falecer antes da segunda largada, e eles tiveram que dar mais uma volta. 3 largadas não, 3 voltas de apresentação. 3 largadas seria muito, tá? Outros vencedores da corrida, né? O Liam Lawson conseguiu chegar na 7ª posição. Logo o Liam Lawson, que tinha sido expulso da Red Bull por conta de má performance, ele consegue, entre aspas, a sua redenção, pilotando a Red Bull no lugar do Hadjar e terminando na 7ª posição. O Hülkenberg marca os seus primeiros pontos no campeonato, finalmente. Então, o peso da pontuação não está apenas com o Gabriel Bortoleto, que teve uma prova bem complicada, ele rodou na largada logo depois que o Verstappen passou, teve que fazer várias paradas de pit stops, teve a possibilidade de recuperar algumas posições, mas no final das contas terminou em 13º. Além do Alonso, que finalmente conseguiu pontuar com a Aston Martin, e chegando sólido na 9ª posição, temos também o Pierre Gasly na 10ª posição. E o Gasly veio com uma Alpine que chegou até Zandvoort com uma série de atualizações. E é isso, a gente tem um campeonato com o Andrea Kimi Antonelli liderando com 242 pontos, Lewis Hamilton na 2ª posição com 183, os mesmos 183 do George Russell. Aí Lando Norris com 159 pontos, lembrando sempre que 50 pontos conquistados pelo Lando Norris nas últimas 2 etapas. É que faz tempo, quando aconteceu o GP antes da pausa, a gente tem que relembrar. E o Charles Leclerc, na minha opinião, matematicamente também ainda está nessa briga, ainda, mas eu sinto fortemente que, na minha modesta opinião, tanto Mercedes quanto Ferrari terão que fazer escolhas e vão ter que fazer essas escolhas daqui a, sei lá, 2 ou 3 provas, porque agora a gente tem um terceiro contender, a gente tem uma terceira equipe, a gente tem uma equipe que mais uma vez mostra que é extremamente competente. André Stella mostra que é fantástico para desenvolver os carros, para desenvolver as equipes e trabalhar, fazer a equipe trabalhar em prol do desenvolvimento dos carros. E essa equipe é a McLaren, a atual campeã do mundo, com o piloto atual campeão do mundo. Gostem vocês ou não, é uma ameaça. Gostem a Ferrari, gostem a Mercedes ou não, e eles não gostam, obviamente, eu estou usando isso apenas como figura de linguagem, eles vão ter que trabalhar para tentar segurar o Lando Norris de alguma forma. E é isso. Próxima etapa da Fórmula 1 é o GP da Itália, que vai acontecer no final de semana pré-feriado, pré-7 de setembro. Eu não vou gravar vídeo sobre essa prova, pelo menos até a segunda-feira da corrida, porque eu estarei viajando, eu estarei em outra atividade, eu não vou ter condições de sequer assistir os treinos, eu vou assistir os treinos à noite, não vou ter condições de assistir a corrida, vai ter que ficar tudo para depois que eu voltar. Eu devo gravar o vídeo ao longo do feriado, eu devo assistir a prova ao longo do feriado e lançar o vídeo após o feriado. Estejam avisados, mas até lá eu sigo
na programação normal nesse canal, publicando conteúdos, publicando vídeos, fazendo as minhas análises ao longo da semana. Eu vou dar uma dissecada em todas as tretas pendentes, incluindo a treta da Cadillac, e por hora é isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, gostou do conteúdo deste canal, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações. E é isso. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço pela atenção, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.